Bom dia, paz do Senhor Jesus. Passando aqui nesta manhã de sábado, mais uma vez, para poder estar trazendo uma palavra para a vida daqueles que vão estar entrando aí, assistindo ao vivo ou então depois. Uma palavra que está, queimando no meu coração desde ontem. Ontem até falei um pouquinho dela lá na minha oportunidade na minha igreja. Mas é uma palavra, muito conhecida, como todas as palavras da Bíblia, são muito conhecidas, mas nós sabemos também que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Antes ela faz aquilo que apraz, Ela frutifica nos corações que dão lugar para ela estar entrando. E também a palavra do Senhor, ela não envelhece, não enferruge e não morre. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho e direção para nossas vidas. Então a palavra do Senhor, ela jamais vai envelhecer. Nós envelhecemos, mas a palavra do Senhor não. Ela permanece para sempre. E esta palavra, ela é muito conhecida, mas ela tem queimado no meu coração. Ontem eu fiquei o dia inteiro pensando nessa palavra. Toda hora ela vinha na minha mente. E eu tenho visto, como o Senhor, ele tem refeito vasos quebrados. Então, essa palavra tocou no meu coração. E eu vou estar trazendo uma reflexão aqui para a vida daqueles que vão estar assistindo aí, nesta manhã de sábado. A palavra está em Jeremias 18, que vai falar sobre o vaso do oleiro, a impertinência, a impenitência do povo. O vaso do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Só até aqui, meus irmãos, porque passando daqui já, entra para outras explicações. Irmãos, essa palavra, ela vem falando sobre o povo de Israel, O profeta Jeremias, ele vem falando sobre a casa de Israel, o povo de Israel, simbolizando para o nosso dia de hoje. Nós somos essa casa. Nós somos esse vaso na mão do oleiro. Porque Deus nos fez frágeis. Nós somos fracos, somos frágeis, nós quebramos à toa, nos desfazemos com muita facilidade, temos muitas fraquezas, Sabemos que somos muito fraquinhos, mas o Senhor, ele nos faz forte. E Deus, ele se coloca na posição de estar todo o tempo disposto a nos refazer. Quando porventura, por algum motivo, nós desanimamos, nós se quebramos, nós enfraquecemos. E aqui quem está falando é o profeta Jeremias. Deus está dando a ele ordens. Quando Deus fala para ele descer à casa do oleiro, eu começo, a paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aqui vai dizendo, o oleiro trabalhando no vaso, É o Senhor trabalhando em mim e em você, Essa palavra, ela se refere a Deus trabalhando na vida do homem, porque nós somos vasos de barros na mão do Senhor. Ele é o nosso oleiro. Ele é que tem o poder de nos refazer. Ele tem poder de pegar aquilo que não existe mais e trazer existência novamente. Quando nós nos encontramos, olhamos para dentro de nós, não vemos mais nada. Achamos que nós não podemos mais nada, que nós não conseguimos, que está tudo acabado.
Quando uma pessoa ela está na casa do Senhor e ela sai da presença de Deus e ela entra de cabeça no pecado e ela começa a imaginar: agora não tem mais jeito, agora eu não consigo mais voltar para a casa de Deus, agora está tudo perdido. Mas esse Deus, esse oleiro fiel, ele vai mostrar para Jeremias, porque Deus, toda vez que ele levava o profeta, como ele levou Ezequiel no vale de ossos secos, né? Várias visões que o Senhor dava a Ezequiel e várias também que o Senhor dava a Jeremias, os profetas, né? Que ouviam a voz de Deus, que eram obedientes, que renunciavam para fazer essa obra linda que é a obra de Deus. Hoje, né, infelizmente, é escasso isso. A gente vê as pessoas renunciar, né? Tem, sim, tem. Graças a Deus ainda tem os remanescentes fiel que escolhem abandonar esse mundo e servir ao Senhor, que escolhe descer à casa do oleiro para ouvir as suas palavras. Porque aqui vai dizer, o vaso é um material muito fraco, o vaso de barro. Porém, quando ele tem a presença do Senhor, quando ele tem as mãos do oleiro sobre ele, ele pode se refazer novamente, ser um vaso novo e especial na mão de Deus. O processo do vaso é um processo dolorido. Eu não vou falar, né, nesta palavra sobre o processo do vaso, porque dá uma pregação grande. Porque eu já andei pesquisando sobre como é o processo do vaso. É grande, é lento, é dolorido, né? O vaso que somos nós na mão do oleiro, simbolizando para um vaso verdadeiramente da olaria, um vaso de barro. E é exatamente Deus, quando ele dá os exemplos na Bíblia, falando sobre vaso, sobre oliveira, sobre cedro do Líbano, sobre tantas outras coisas, que ele compara o crente, o homem, tem realmente muito a ver, irmãos. Se a gente fosse aprofundar, estudar a palavra de Deus, entrar na internet, porque a internet, muitas pessoas falam mal da internet, mas a internet, ela é rica em conhecimento, para a gente aprender as coisas, a palavra de Deus. Nós lemos a Bíblia e vamos para a internet, vamos pesquisar, vamos nos aprofundar, que ali a gente aprende tesouros vindo da palavra do Senhor. Tem muitas pessoas que deixam muitas explicações, muitos ensinamentos para nós nos enriquecermos mais na sabedoria da palavra de Deus. Então a internet, se nós soubermos usar, ela é maravilhosa. Se nós soubermos usar. Vamos usar, né, para o bem, vamos usar para aprender mais da palavra. Tem muitas coisas na Bíblia que muitas das vezes nós vamos ler e nós não vamos entender, vamos ter que orar, vamos ter que jejuar, vamos ter que buscar entendimento da parte de Deus. E o vaso, o processo dele é grande. Se comparar ele com a vida do homem, é muito parecida. O homem, quando ele entra para a presença de Deus, que o Senhor começa a retirar ele do lamaçal do pecado, como o homem quando vai tirar o barro lá do lamaçal, tira lá do lodo, e são mais de 209 tipos de barro. O oleiro, ele sabe exatamente qual é o barro exato para fazer cada tipo de vaso. E o nosso oleiro é o nosso Deus. Ele sabe o valor de cada um de nós. Quando ele nos tira do lamaçal do pecado, quando ele nos tira do mundo e nos traz para a presença dele, sim, porque não somos nós que escolhemos a ele, e sim ele que nos escolheu. Às vezes a gente fala, eu escolhi ser cristão, eu escolhi aceitar Jesus. Sim, nós tomamos uma decisão, mas quem nos escolhe é Deus. Desde o ventre da nossa mãe nós somos escolhidos para o servir. Ele sabe exatamente quem são os dele. Ele gostaria, lógico, que todos fossem fazer a obra dele, mas infelizmente nós sabemos que não é assim. Tem muitos que não querem, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos.
E o vaso, o barro que é feito vaso, ele é escolhido com muito cuidado. O oleiro, quando ele sai da olaria para ir buscar aquele vaso, aquele barro para fazer o vaso, ele tem um cuidado muito especial. E assim é eu e você nas mãos do Senhor. Essa palavra que nós sabemos que Deus ele estava falando com o profeta Jeremias por causa do povo que estava no exílio, no pecado, o povo que tinha se corrompido. Mas nós temos que ler a palavra e entender o que o Senhor estava falando naquela época e trazer para o nosso dia de hoje. E hoje o que é que o Senhor está falando para mim, para você nessa palavra? Ele está falando o que Ele pode fazer na minha vida e na tua vida. Para que Ele nos tirou do lamaçal do pecado? Esse oleiro que é Deus, Ele vai falar, olha, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, levanta-te. As primeiras palavras o Senhor já está dando uma lição. Ele manda Jeremias se levantar. Por que Ele manda Jeremias se levantar? Porque nós não podemos ouvir a voz do Senhor de qualquer maneira. E sim, nós podemos ouvir a voz de Deus quando nós nos levantamos, nos colocamos na posição para ouvir a voz dele. Tomamos uma decisão de estar de frente com Deus. Tomamos uma decisão de dizer, eis-me aqui, Senhor. Me usa, fala comigo, aleluia. Deus não fala com ninguém de qualquer maneira, irmãos. As coisas de Deus é preciosa demais. A palavra dele é pérola preciosa. Ele não dá a qualquer pessoa de qualquer maneira. A primeira exigência que ele fala com Jeremias, levanta-te. Primeiro ele manda, pode ver aqui na palavra, que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, levanta-te, Jeremias. Porque ele queria mostrar para Jeremias o que ele podia fazer com aquela nação que estava se sentindo perdida. Elas não viam mais possibilidade de voltar a ser o que era antes. Mas eles estavam de frente ali com o oleiro. Os vasos quebrados estavam de frente com o oleiro. E quando Jeremias ouve essa palavra, levanta-te, Jeremias. E logo depois ele dá uma outra ordem. E desce à casa do oleiro. Ou seja, primeiro se coloque na posição que Deus quer. Qual é a posição? Aceitar. Eis-me aqui. Se colocar de pé na frente do Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Faça de mim um vaso escolhido. Me usa como tu queres. Aleluia. E logo em seguida Deus fala para ele. Põe-te de pé, levanta-te. E agora ele manda ele descer. Primeiro o homem aceita Jesus. Primeiro o homem vai lá e levanta suas mãos cansadas e fala, Senhor, eis-me aqui. E depois ele vai descer na casa do oleiro. O que é descer? Primeiro ele obedeceu o chamado, levanta. Depois ele vai descer a casa do oleiro. Ou seja, ele vai ouvir a voz de Deus quando ele está descendo na casa do oleiro. Aqui Deus manda ele descer para ele ver o que o Senhor pode fazer com aquele vaso. E nós, quando nós aceitamos Jesus, primeiramente é aceitar, depois nós vamos obedecer ao Senhor, descer à casa do oleiro, se humilhar diante de Deus. Descer significa o quê, irmãos? Descer significa se submeter à vontade de Deus, se submeter a ouvir o que Deus tem para falar para nós.
Eu aceitei Jesus e agora o que que eu vou fazer? Obedecer. E como que eu vou obedecer? Se colocando na posição de vaso, descendo a casa do oleiro, colocando meu joelho no chão e adorando ao Senhor e me colocando na posição para ouvir o que Ele tem a me dizer, para me prosseguir o caminho do Senhor. E ali Ele manda: desce a casa do oleiro. O oleiro é Deus. Desce, vai para a casa de Deus, vai me buscar, Jeremias, porque lá você vai ouvir a minha voz. Ou seja, não tem como ouvir a voz de Deus se nós não descermos na presença dele. E descer na presença do Senhor não é para qualquer um, irmãos. Dói. Descer na presença de Deus é se humilhar aos pés do Senhor, é se colocar na posição de vaso. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronta para ser moldada pelas tuas mãos. Tira o que tem que tirar. Coloca o que precisa ser colocado. Molda onde precisa ser moldado. E se preciso for, quebra e faça novamente. Isso não é fácil não, irmãos. A paz do Senhor para todos que estão falando aí comigo, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos para a glória de Deus. Essa palavra é forte, irmãos, uma palavra conhecida demais. Porém, ela tem muitas riquezas dentro dela, muitos ensinamentos para a nossa vida. O vaso sou eu e você. Nós somos de barro. Nós temos que vigiar no caminho do Senhor, porque senão a gente se quebra mesmo, cai e se desfaz. E só quem tem o poder de refazer esse vaso novamente é esse oleiro que é Deus. É o nosso Deus poderoso que tem poder de pegar esse vaso quebrado, todo destruído, cheio de imperfeições, e refazer novamente, para fazer um vaso novo e belo, para receber muitas coisas dentro, porque tem vários tipos de vaso, mas isso é uma outra pregação. Aqui nós estamos enfatizando sobre o vaso nas mãos do oleiro, o que ele pode fazer. E ali vai dizendo, continua dizendo: e lá te farei ouvir as minhas palavras, como eu acabei de dizer. Quando nós descemos na casa do oleiro, nós vamos ouvir as palavras do Senhor. Nós vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Nós vamos conseguir ser direcionado o que nós precisamos fazer para permanecer nesta posição de vaso, para ser um vaso escolhido, um vaso de honra para Deus e não um vaso de desonra. Porque Paulo vai dizer, né, que nós não venhamos ser um vaso de desonra, mas sim um vaso de honra para Deus, para que Ele venha olhar para nós e se alegrar de ver a obra que Ele fez, que Ele criou, e o quanto essa obra tem um honrado. Porque os vasos são para guardar coisas boas, vasos são para guardar coisas maravilhosas, e nós somos esse vaso. Nós precisamos ter um vaso restaurado, ornamentado, cheio de beleza, para estar cheio de tesouros escondidos, para poder, a hora que for preciso, transbordarmos sobre a vida daqueles que estão do nosso lado precisando. E o que é essas preciosidades que ficam escondidas dentro desse vaso de barro que sou eu e você? São os frutos do Espírito Santo. São aquilo que o Senhor quebrou e fez de novo. E fez com muita honra. E fez muito, infinitamente melhor do que era o vaso anterior. O vaso anterior não tinha valor algum. Mas esse vaso que o oleiro esculpiu, que o oleiro fez com as suas próprias mãos, com o maior carinho, cuidando de cada detalhe,
Ele é especial demais para o Senhor. Ele não pode ficar numa prateleira esquecida, guardada, ou então no chão quebrado, como muitos vasos nós vemos quebrados por aí. Tantos vasos que já foram usados na presença do Senhor e hoje estão quebrados. E não tem força para ir para a olaria novamente, para ele poder ser refeito. Porque aqui o Senhor está mostrando o poder que Ele tem de fazer novamente esse vaso e colocar ele perfeito. Porque o nosso Deus é o Deus da perfeição, irmãos. Ele tem poder de fazer tudo novo na vida do homem. Ele é Deus, Ele pode tudo. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que quando eu não posso, quando você não pode, quando todos olham e não tem jeito, Ele faz porque Ele pode. Ele é aquele que entra quando nós não podemos nada mais fazer. E aqui a palavra continua dizendo: e desce à casa do olheiro, e eis que lá ouvirá minhas palavras. E aqui Jeremias diz: e desci à casa do oleiro. Olha que coisa linda, irmãos. Primeiro ele se levantou, depois ele ouviu a palavra de Deus, e depois ele desce à casa do oleiro porque ele obedeceu à voz de Deus. Ele não questionou ao Senhor. Simplesmente quando ele ouviu, desce à casa do oleiro, ele desceu. Ele se levantou, ouviu as palavras do Senhor e desceu à casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra. Quando ele chega na casa, quando ele chega na olaria, ele vê o Senhor fazendo a sua obra. Ou seja, quando nós descemos à casa do oleiro, nós começamos a ouvir a voz de Deus e ver as obras que o Senhor já começou a fazer. Você começa a ver Deus trabalhando sobre as rodas naquele vaso. Que sou eu, você, ou que seja alguém que entrou na igreja, você já começa a ver o mover de Deus naquela vida. Você começa a ver que o oleiro já começou a moldar. Já não é mais aquele vaso quebrado. Já não é mais aquele vaso que estava no chão. Já não é mais aquele vaso que estava lá na prateleira esquecido. Mas sim, esse vaso já está começando a tomar vida. Esse vaso ele já começou a tomar postura. Esse vaso já começou a tomar posição. Você começa a ver o agir de Deus de dentro para fora. Porque quando o oleiro vai fazer o vaso, ele não começa de fora para dentro. Ele põe as mãos por dentro e uma por fora para segurar, para dar estrutura. E por dentro ele vai moldando. Começa de dentro para fora. É assim que Deus faz comigo e com você. Ele começa a mexer aqui dentro primeiro. Ele começa a consertar aquilo que está errado. Ele começa a arrancar aquilo que não tem mais por que estar em você. E ele começa a moldar o vaso de dentro. Uma mão ele segura e a outra ele molda. É bem assim que o oleiro faz. Começa a ver um vídeo de um oleiro fazendo um vaso para vocês verem numa olaria. Que coisa linda que é. Que perfeição, que cuidado, que delicadeza que o oleiro tem com o vaso. Quando Deus fala essa palavra a Jeremias do vaso, ele sabia o que ele estava falando. Ele sabia o que ele podia fazer com essa nação pecadora. E ele sabe o que ele pode fazer na minha vida e na tua vida. Nós precisamos ser moldados todos os dias da nossa vida. Todas as manhãs nós precisamos que esse oleiro coloque a gente
lá na olaria, leva a gente para a olaria e nos molda de novo naquele lugar onde ele coloca o vaso, que agora me fugiu a memória. Mas ele precisa colocar o vaso ali e começa a moldar. Todo dia nós precisamos ser moldados. Não é porque nós estamos na casa do Senhor, não é porque nós temos tempo de igreja, não é porque somos usados pelo Espírito Santo de Deus que nós não precisamos ser moldados. Aí é que nós precisamos mesmo ser moldados, porque quanto mais o vaso é usado, mais ele fica frágil. Ele fica frágil, se o Senhor não cuidar, ele se quebra, ele não aguenta. Ele não suporta. Tem que ter a mão do oleiro, cuidando todos os dias. Todos os dias nós temos que descer a olaria. A olaria é a igreja, é a casa de Deus, é o lugar onde nós oramos, é o lugar onde nós descemos na casa do oleiro para orar, para nos colocar na posição que Deus quer. É tremendo, irmãos, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é muito tremenda e ela, todo dia ela serve para nós, né? Pode pregar 1000 vezes essa palavra, que 1000 vezes ela vai servir e ela vai ser direcionada para aquela situação que você precisa. Hoje Deus está falando sobre moldar, sobre cuidar, sobre direcionar, sobre dar estrutura, sobre manter o vaso nas mãos dele. E aqui vai falando mais. E ali ele vê, eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ele começa a ver o mover de Deus. Ele começa a ver a obra sendo feita. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Muitas das vezes nós nos quebramos na mão do oleiro. Como eu acabei de dizer, porque não aguentamos, porque não suportamos a força que tem aquilo que o Senhor coloca na nossa vida, o poder de Deus sobre nós. Se nós não tivermos com estrutura, nós não suportamos, porque não é fácil carregar os dons, não é fácil servir ao Senhor, não é fácil renunciar para seguir esse Deus. Não é fácil, irmãos. Temos que carregar nossa cruz e ela é pesada às vezes. Mesmo o Senhor segurando o outro lado, nos ajudando, que Ele diz que Ele nos ajuda a carregar e fica mais leve. Mas muitos não suportam. Muitos vasos não aguentam. Muitos vasos não suportam carregar aquilo que o Senhor quer colocar dentro dele, porque não é fácil, não é para qualquer um. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Precisamos descer à casa do oleiro com frequência, descer, ir à olaria, assistir, prestar atenção, ver o que o Senhor está fazendo, como o Senhor manda Jeremias ir, ele obedece e vai. E aqui vem falando, né? E o vaso se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. E aqui está falando, né? O Senhor, ele olhou para o vaso e ele achou, né? Pareceu bem aos olhos dele refazer aquele vaso. Ou seja, quando nós nos quebramos na mão do oleiro, temos que pedir muita misericórdia para que o Senhor olhe para nós e ache que é bom fazer outro vaso. Porque muitas pessoas se quebram e não se refaz mais. Não porque Deus não quer, porque Deus ele quer fazer todos. Quer refazer todos os vasos. Porque esse é o prazer dele. Isso é para isso que ele nos chamou. Mas infelizmente tem muitos vasos que se quebram e eles não querem mais voltar à olaria. Eles não querem mais descer à casa do oleiro para ser refeito. Essa é uma grande verdade, infelizmente. Aí fica por aí. Muitos vasos quebrados, como a gente vê, pessoas que já foram tão usadas por Deus,
e se perdeu completamente, não querem mais, não sentem mais o desejo de voltar à casa do oleiro, não sentem mais o desejo de descer à olaria do Senhor. Então nós que muitas das vezes somos quebrados, mas Deus pega e refaz, dói e refaz, e quebra e refaz. Isso é um bom sinal, é um sinal que nós estamos nos colocando nas mãos do oleiro, estamos descendo a olaria, descendo a casa do oleiro para sermos consertados novamente e sermos refeitos para sermos usados novamente. Isso é maravilhoso, irmãos, nos submetermos ao oleiro. Isso é maravilhoso. Não é vergonha a pessoa se quebrar, sair da casa do Senhor e ela sentir o desejo de voltar. E voltar e deixar Deus fazer novamente. Não é vergonha. Pelo contrário, isso é muito bom. É maravilhoso. É honra para o Senhor. Mas infelizmente muitos se quebram e Deus olha e Ele não quer mais ser consertado. Aí Deus já não pode mais fazer nada porque Ele não quer. Deus, Ele não obriga ninguém a servir a Ele, porque é muito prazeroso servir ao Senhor. Isso parece muitas das vezes para muitas pessoas um martírio, mas não é. É prazeroso servir ao Senhor, adorar a Deus, porque Ele tem o poder de refazer tudo novamente. E vamos continuar aqui. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Deus pergunta para Jeremias: você observou o oleiro trabalhando no vaso? Como ele fez? Ele se quebrou nas mãos do oleiro e o oleiro achou bom fazer ele novamente. O que você acha, Jeremias? Eu não posso fazer isso? Ó casa de Israel. Ele pergunta para Jeremias. Se Jeremias não acha que ele pode refazer, porque ele tem poder para fazer. E muitas das vezes ele pergunta para mim e para você: essa causa que você acha impossível, esse filho perdido na droga, esse marido perdido no alcoolismo, na prostituição, este parente com essa doença que para você já foi desenganado pelos médicos, não tem mais jeito. O que você acha, meu servo, meu vaso escolhido? Eu tenho o poder de fazer isso novamente? Eu tenho o poder de trazer a vida, eu tenho o poder de curar, eu tenho o poder de salvar, eu tenho o poder de libertar. Ele pergunta para os vasos, ele pergunta para os profetas, ele pergunta para aquele que serve ao Senhor. Eu posso fazer? Você acha que eu posso fazer? Como ele perguntou para Ezequiel no vale de ossos secos: poderei eu reviver esses ossos? E Ezequiel responde com maior sabedoria, que era o que Deus queria ouvir: tu, Senhor, tu sabes. O que ele queria dizer quando ele responde isso para Deus? Senhor, o Senhor tem poder para fazer. Mas, se o Senhor quiser, porque tem isso também, né, irmãos? O Senhor, Ele quer fazer bem para todos. Mas tem coisas que Deus não vai fazer. Tem coisas que Ele não vai fazer. Então, nós temos que entender que tudo é a vontade de Deus, tudo é o Senhor que manda, Deus é que fala, Deus é que sabe, Ele é quem faz, não somos nós, mas Ele também depende da gente querer também e crer que Ele pode fazer, acreditar, ter fé que Ele pode. Por isso ele pergunta: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Porque a casa de Israel já estava, aquele povo estava em pecado, aquele povo já estava no exílio, já estavam totalmente perdidos, pecaram tanto contra Deus que veio o juízo sobre eles. Mas Deus, Ele sempre tem uma última palavra. Ele leva Jeremias à casa do oleiro para mostrar a ele que ele pode fazer, que ele tem poder para refazer o que está acabado, morto, destruído, perdido.
Deus é maravilhoso, meus irmãos, Ele tem poder e Ele não mudou. Quem mudou fomos nós. A igreja, infelizmente, mudou muito. Muitos não têm fé no Senhor mais. Muitos não acreditam que Deus pode fazer. O tempo corrido, muito disperso, muitas coisas que tiram o foco do cristão. Muitos não querem aprender a palavra de Deus. As escolas bíblicas estão vazias. Infelizmente, os cultos de orações se encontram vazios. Ninguém quer descer a casa do oleiro, irmãos. Como pode, né? Se nós sabemos que é o único lugar que nós vamos encontrar a nossa resposta. É o único lugar que Deus vai nos mostrar o caminho. É o lugar que Deus vai nos dar direção. É nos cultos de ensino, é no estudo da palavra, é na escola bíblica dominical. Infelizmente, os círculos de oração estão vazios, não tem, muitas igrejas já não tem mais círculo de oração, porque ninguém quer orar, ninguém quer pagar preço, ninguém quer descer a casa do oleiro. E aqui está falando, Deus está falando claramente nessa palavra, Ele manda Jeremias. Jeremias era profeta, cheio de Deus, um homem que vivia para o Senhor. Diz que Jeremias, né, era o profeta das lágrimas, que ele chorava pelo pecado do povo. Hoje é muito difícil, irmãos, a gente vê isso, é muito difícil. Você vê um líder que chora pelas suas ovelhas, você vê alguém que paga preço por alguém, é muito difícil. Nós estamos vivendo o fim dos tempos, onde o Senhor... Ninguém ora mais, irmão, é verdade. Ninguém quer orar mais. Mas aqui está falando nesta palavra. Para você ouvir a voz de Deus, você tem que descer a casa do oleiro. Para você ver algo sendo restituído, algo sendo refeito, você precisa descer a casa do oleiro e se colocar nas mãos do oleiro e deixar ele moldar. Não do jeito que eu e você queremos, mas do jeito que ele quer. Porque nós podemos querer muitas coisas, mas quem sabe o que vai fazer é ele. E aqui, irmãos, eu já vou chegando ao final. E ele vai dizer, né, não poderei eu fazer como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que coisa linda, né, irmãos? Assim como barro nas mãos do oleiro. Tá vendo? Ele está dizendo mais uma vez. Assim como um oleiro prepara um vaso, assim sou eu e vocês na minha mão. Assim é o que eu faço com vocês. Se quebrar, eu refaço. Com todo carinho, com todo amor, Deus nos refaz novamente. Deus agora, né, ele mostra o que ele pode fazer na vida do homem. Nessa palavra ele está falando. Então, irmãos, eu vou terminando por aqui. O que Deus me deu, eu já falei. Sobre, né, o vaso nas mãos do oleiro. Uma palavra tremenda. Que os irmãos venham, né, meditar mais nessa palavra. Venham assistir aí, né? Mas a live, se quiser assistir, vai ficar gravada para entender melhor a palavra. Leia em casa essa palavra, medite nela, porque ela é tremenda demais. O que o Senhor colocou no meu coração, eu passei, creio eu que eu consegui passar, porque não foi eu, mas sim o Espírito Santo de Deus falando através da minha vida, porque eu não sei nada, eu não posso nada, eu não falo nada, mas quem faz e fala é o Espírito Santo de Deus. Eu quero agradecer a todos que ficaram comigo até agora. Um sábado abençoado, cheio da presença de Deus. Que o Senhor venha continuar ministrando no coração de vocês essa palavra, falando no profundo, que nós venhamos se colocar como esse vaso nas mãos desse oleiro todos os dias, porque nós precisamos de ser moldados. Assim, né, eu agradeço mais um dia a oportunidade de estar aqui falando da palavra de Deus. Agradeço a vida de cada um que ficou comigo. Muitas das vezes, irmãos, eu não falo assim, né, mais diretamente com as pessoas, porque se eu começar a falar que eu perco
né, o foco da palavra, mas eu agradeço a cada um desses irmãos, dos irmãos que ficaram aí comigo, os que vão entrar depois, né, que os irmãos venham orar pela minha vida. Eu preciso de oração. Eu me chamo Irmã Andréia, sou de Nova Friburgo, pertenço à igreja Pentecostal Aliança com Deus. Meu pastor é pastor Joilson Lambré. Os irmãos orem pelo meu ministério, pela minha igreja, pela minha vida, que eu também estarei orando pela vida dos irmãos. E assim eu agradeço a oportunidade. Vou estar orando para terminar esta live e agradeço muito cada irmão, em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu entro na tua presença mais uma vez. Eu quero te agradecer por esta palavra. Quero te agradecer pela vida de cada irmão que aqui esteve comigo. Que o Senhor venha abençoar eles, as suas famílias representadas nesta live. Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos. Toma a vida dos teus filhos, Pai, o ministério. Senhor, aqueles que estão, Pai, se sentindo fracos. Não sei, Pai, como está a vida de cada irmão, mas o Senhor conhece. Visita a vida deles nesta tarde, nesta manhã, Senhor. Trabalha na vida dos teus vasos escolhidos, seus vasos de honra. Que o Senhor venha continuar abençoando mais e mais a vida de cada irmão, Senhor. Assim eu te peço, assim eu te agradeço e te peço que o Senhor visita a saúde, te peço que o Senhor visita, Pai, cada área da vida de cada irmão, porque Tu és poderoso, Tu és fiel, justo e soberano sobre o céu e a terra. Amém e amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Qualquer dia eu estarei de volta. Amém?